Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula, né? Mais um módulo que se inicia. Vamos iniciar sobre saúde e segurança do trabalho. Sou a professora Nadine, sou enfermeira no município de Itauá. Então, falar sobre saúde e segurança do trabalho, primeiramente a gente vai definir, né? A definição de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a saúde ela é definida como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a saúde ela deixou de ser vista como uma ausência de doença. Ela é vista com essa integração, com esse bem-estar completo, tanto físico quanto mental como social. E a segurança do trabalho? O que é a segurança do trabalho? Então, a segurança do trabalho é um conjunto de medidas, ou são o conjunto de medidas que serão adotadas com o objetivo de minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalho e do trabalhador. Onde é que tem essas medidas? Onde é que eu posso achar essas medidas que precisam ser adotadas? Então, a gente tem essas medidas definidas em normas e em leis. A legislação de segurança do trabalho no Brasil ela é composta de normas regulamentadoras, de leis complementares, como as portarias e os decretos, nas convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil. Ou seja, eu tenho essas convenções internacionais onde vários países eles irão se encontrar e irão discutir sobre medidas de segurança do trabalho. Os representantes do Brasil, eles chegam, eles vão ratificar essas medidas para quê? Para que se adeque à realidade do país. Então, as normas regulamentadoras, cada norma regulamentadora ela tem uma especificação, né? Tipo, na saúde, a norma regulamentadora que é muito falada é a NR32, que lá vai dizer como é que eu preciso exercer o meu trabalho, quais são as medidas de segurança, quais são os materiais que precisam ser realizados, né? Mas cada NR, cada norma regulamentadora, ela tem sua especificação. A NR15, ela vai falar sobre a insalubridade, sobre os ambientes insalubres, sobre os adicionais de insalubridade. A NR16, ela vai tratar sobre os trabalhos periculosos, né? Sobre os adicionais que vai ter, né, nesses serviços. Então, o ambiente do trabalho, ele é discutido pela Lei 6.938, de 81, da Constituição Federal, que ela considera o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências de interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O meio ambiente do trabalho ele é visto como um conjunto de fatores físicos e climáticos ou qualquer outro fator que, interligados ou não, eles estão presentes e envolvem o local de trabalho da pessoa. Esse ambiente, esse meio ambiente, ele pode ser dividido em ambiente físico ou natural, que é constituído pela flora, pela fauna, pelo solo, pela água, atmosfera, incluindo os ecossistemas. O meio ambiente artificial, que é constituído pelas edificações particulares ou públicas, principalmente em áreas urbanas, ou seja, aquele meio ambiente que é criado, né, pelo homem. O meio ambiente cultural, que é constituído pelo patrimônio cultural, artístico, arqueológico, paisagístico, pelas manifestações culturais populares. O meio ambiente do trabalho, que é constituído, né, pelo conjunto de condições existentes no local de trabalho relativa à qualidade de vida do trabalhador. No artigo 225 da Constituição Federal, ele diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la, preservá-la para presentes e as futuras gerações. Ou seja, ele lá na Constituição Federal, ele diz que todo mundo tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que seja de bem de uso comum do povo para a essencial e sadia qualidade de vida. É imposta só ao poder público ter que prever, ter que preservar, que ofertar esse ambiente ecologicamente equilibrado? Não.
Então, cabe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar esse meio ambiente equilibrado para que o povo desfrute de uma essencial e sadia qualidade de vida para as presentes gerações e para as futuras também, né? Então, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, prever a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção, exigir na forma de lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dará à publicidade, controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, proteger a fauna e a flora vedados na forma de lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, no artigo 225 da Constituição Federal, ele diz no parágrafo 2º, aquele que explorar recursos minerais, ele fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma de lei. As condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção do ecossistema natural. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. O ambiente hospitalar, né, são os fatores que contextualizam a situação do trabalho do pessoal da enfermagem em vários países. Eu tenho como, por exemplo, as condições de trabalhos oferecidas pelos hospitais, né, muitas vezes precárias, muitas vezes elas não comportam, né, uma adequada condição. As dificuldades do setor saúde, as peculiaridades das tarefas de enfermagem, a carência de recursos humanos e materiais, a crise econômica advinda da globalização, a constante preocupação com o processo de atualização objetivando acompanhar os avanços técnicos científicos. Higiene do trabalho, né? Ele é um conjunto de metodologias não médicas que são necessárias para a prevenção das doenças dos profissionais, tendo como principal campo de ação o controle dos agentes físicos, químicos, biológicos presentes nos componentes materiais do trabalho. Assenta fundamentalmente em técnicas e medidas que incidem sobre o ambiente de trabalho. Então, o objetivo da higiene no trabalho eu tenho proteger a vida, preservar e manter a integridade psicofísica dos trabalhadores, prevenir, reduzir, eliminar ou afastar os riscos dos distintos postos de trabalho, estimular e desenvolver atitude positiva a respeito da prevenção dos acidentes ou enfermidades que possam derivar-se da atividade laboral. Então, está acoplado, né, englobado sobre a higiene do trabalho, saneamento e meio ambiente, psicologia e sociologia, a medicina do trabalho, a toxicologia, segurança do trabalho, o direito, a engenharia, a ergonomia. Então, tudo isso está interligado à higiene do trabalho. Insalubridade e periculosidade, né? Insalubridade são consideradas atividades ou operações insalubres,
aquelas que possuem natureza ou condição ou método de trabalho, ela vai expor, né, os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente, do tempo de exposição e seus efeitos. Ou seja, o ambiente insalubre são as atividades ou operações que vão expondo os empregados dia a dia, e essa exposição ela pode trazer prejuízo à saúde, né? O exercício do trabalho em condições insalubres, ele assegura ao trabalhador o direito adicional de insalubridade, que será de 40%, 20% ou 10% do salário mínimo regional. A periculosidade são consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho impliquem um contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. O trabalho nessas condições, ele dá ao empregado direito ao adicional de periculosidade, cujo valor é de 30% sobre o seu salário contratual. Então, para o profissional, receber um adicional no salário e ter o direito à aposentadoria especial, é necessário um laudo técnico pericial sobre a insalubridade e a periculosidade. Esse laudo ele tem por finalidade a identificação e a classificação das atividades insalubres ou perigosas no ambiente de trabalho, para que dessa forma haja o adicional correspondente à função. Esse laudo técnico ele deve ser executado por um profissional, né, adequado, que vai ser um engenheiro de segurança ou um médico de trabalho da empresa privada ou profissional liberal. Então, a diferença de periculosidade e insalubridade. A periculosidade, ela traz risco para a vida. Então, os profissionais que trabalham com energia elétrica, os profissionais que eles têm uma exposição constante, né, com materiais inflamáveis ou explosivos, profissionais que eles estão expostos a roubos, né, exposição a substâncias radioativas ou ionizantes. Esses trabalhos, né, que põem em risco a vida, vai ter um adicional de 30% do salário contratual. O insalubre é aquele que afeta a saúde. É um ambiente que vai expondo o profissional, né, e essa exposição vai afetando a saúde progressivamente. Então, são os profissionais que estão expostos a frio ou calor excessivo, que estão expostos a ruídos acima do limite, exposição à poeira, agentes nocivos à saúde, como produtos químicos, né? Então, ele vai ter um adicional de 10%, de 20% ou de 40%, que vai depender do grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, respectivamente. Então, a insalubridade, ela tem um grau, né? Ela é estratificada. O grau mínimo, ele corresponde a um adicional de 10% sobre o salário, o médio 20% e o máximo 40%. Já a periculosidade, ela não estratifica. Então, o trabalho, ele é periculoso e pronto. Então, eu vou ter um adicional de 30% sobre o salário contratual. Então, essa foi a nossa primeira aula, a nossa iniciação sobre a segurança do trabalho, né? Ficam aqui os meus agradecimentos.